Deus amado, presente, ouvir a tua voz, ó Deus, aplicar em nossas vidas os princípios da tua palavra, que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, derrotar, ó Deus, todo espírito de mamão, ó Deus, que está roubando, que está impedindo, Senhor, que nós, como igreja, como filhos, ó Pai, venhamos experimentar o melhor do Senhor. Mas essa noite, nos abençoe o teu servo, o pastor Zéza, com autoridade, ó Deus, com a unção, com a palavra, com a revelação do teu Espírito, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Amém. Podem sentar, queridos. Estava falando com o pastor Beto hoje de manhã que quando eu estou no Rio de Janeiro, a gente fala a chapa vai esquentar. Aqui a gente fala a chapa esfriando. Nossa Deus, que frio foi esse que veio. Senhor da glória. Mas amém. Quem está com frio, diga amém. Amém. Fala para o irmão que está aí do teu lado, daqui a pouco passa. A chibata começar a comer no não passa o frio, né? Amém. Queridos, vamos, como disse o pastor, rapidamente, vamos logo abrir a nossa Bíblia para nós darmos continuidade. Ontem eu parei quando eu falei que Deus criou o homem para dominar. Deus entregou todo o domínio do mundo físico nas mãos de Adão. E isso ficou como uma lei espiritual. Satanás não tem direito legal na terra. E Adão, Deus entregou a ele tudo que era de domínio do mundo físico, e isso é claro para nós. E eu queria que você entendesse que quando Adão deu ouvidos ao diabo e ele pecou, ele perdeu toda essa característica tremenda de domínio que Deus havia entregue para ele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 5 e 6. Lucas 4, verso 5 diz assim: E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque, irmãos, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Olha só, quando Deus criou o mundo e criou todas as coisas, nós vimos ontem pela palavra que Deus entregou esse domínio na mão de Adão, entregou esse domínio para que o homem exercesse domínio sobre a terra. Porém, quando Adão peca, ele permite que Satanás venha exercer governo sobre a terra, porque até então o diabo não tinha nenhum tipo de governo na terra. Nós vemos lá em Gênesis que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha ter com Adão, Deus vinha falar com Adão. E Satanás não tinha esse direito legal na terra. Mas quando o homem dá ouvidos ao diabo e ele cai, então ele permite que Satanás venha estabelecer um tipo de governo sobre a terra. E então isso fica oculto por muito tempo, até que quando Satanás tenta Jesus, ali nos 40 dias de jejum, depois desses 40 dias, Satanás aparece para Jesus e a Bíblia diz que ele mostra para Jesus o quê? Todos os reinos da terra. Ele mostra para Jesus os reinos da terra e o que ele diz
poder, porque a mim foi entregue. Agora eu pergunto, irmãos, Deus entregou tudo na mão de quem? Do homem. Mas por dar ouvidos ao diabo, Satanás então passou a estabelecer um tipo de governo, porque ele mostra reinos, ele estabelece reinos, e ele então começa a governar, e ele mostra esse governo para Jesus, e ele disse: eu vou te dar a ti esse governo. Só que tem um detalhe: o que ele mostra? Riqueza, glória, poder. Porque no entendimento do diabo, Jesus estava limitado como homem. E ele então quer mostrar para Jesus as coisas que enchem os olhos dos homens. E ele mostra para Jesus que ele tinha esse poder todo, e ele diz assim, ó: porque a mim foi entregue. Quem entregou isso para ele? Quem deu a ele essa permissão, esse direito legal? Adão. Fala para o irmão aí que está do teu lado: quando você obedece à voz do diabo, você dá a ele direito legal para exercer governo sobre aquilo que é teu. Amém? Por que de Malaquias 3:11? Porque Malaquias 3:11 fala de uma forma de nós quebrarmos essa possibilidade de Satanás exercer qualquer tipo de governo sobre aquilo que é nosso. Então agora o diabo diz: isso foi-me dado, e eu dou a quem eu quero. É só os irmãos pegarem que nós temos hoje no Brasil alguns personagens no meio artístico, que muitos deles têm aliança com o diabo. Então, Ozzy Osbourne, já ouviram falar em Ozzy Osbourne? Os roqueiros aqui, todos já ouviram falar, né? Ozzy Osbourne, ele fez um pacto com o diabo, né? Ele tinha uma banda chamada Black Sabbath, e ele fez uma música onde ele tinha um pacto com o diabo, e Satanás marcou o dia de buscar ele. E a música que ele gravou no dia que ele morreu dizia exatamente isso: hoje eu venho te buscar. Era a música. No dia que ele lançou esse CD, ele morreu dentro de um apartamento, sufocado pelo próprio vômito. Hoje ingeri muita bebida e droga, e o diabo veio buscá-lo. Mas a fama dele foi conquistada através de um pacto com Satanás. Nós temos alguns personagens como Jorge Ben Jó, que antigamente era só Jorge Ben, né? Aí botaram Jó lá no final. Isso são pactos que eles fazem. Dizem as más línguas, não poderia eu afirmar isso, porque a gente só pode afirmar aquilo que a gente tem com certeza, que o nome da Xuxa é derivado de um pacto na feitiçaria, né? Que o Xu dela é de Exu e o Xá é de Xangô. Não é? Eu li alguns artigos sobre isso, através de um pacto que ela fez para ter fama, que ela não conseguia ser uma pessoa famosa. Então, há alguns indícios disso. A Baby Consuelo, que deixou de ser Baby Consuelo para ser Baby do Brasil, né? Ela teve uma aliança com o diabo para isso. Depois que ela aceitou Jesus, é que foi quebrada, né? Hoje é uma bênção. A Baby teve na nossa igreja, ela é maluquinha, do mesmo jeito. Fui pegar a Baby no aeroporto e ela pegou e grudou no meu braço aqui, ficou assim, eu me larga, bebê, eu sou casado dela, eu não estou nem aí, não quero ninguém mexendo comigo. Mas você está dando problema para mim. Né? Quando a gente foi para o restaurante, é uma pessoa muito usada por Deus. Mas eu tive uma experiência com a Baby Consuelo que eu fiquei assim impressionado. Eu fui buscá-la para o culto e ela havia perdido a carteira dela com os documentos. E quando eu estava saindo do hotel, junto com ela no trânsito, ia passando um carro, e ela falou assim: pastor, pare aquele carro, porque os meus documentos estão naquele carro. Eu falei: Baby, quem está ficando doido? Ela: pare aquele carro. Ela: vai eu andar no carro. Dei sinal para o cara parar, o cara parou. Quando ele viu a Baby dentro do carro, ele: eu estava te procurando, eu vim para saber qual hotel você estava, porque eu achei sua bolsa com todos os seus documentos. Irmãos, eu fiquei bobo, aquele foi isso muito de longe. É frio mesmo.
negrinho que não é frio mesmo. E foi uma experiência tremenda que eu nunca imaginei. E ela foi pregar na nossa igreja, ela pregou até 00:05, não saiu uma alma viva de dentro da igreja. Como ela é assim. Não sei se alguém viu a entrevista dela no programa do Jô Soares, né? Ela falando em línguas no programa do Jô. O Jô foi fantástico. Até o Jô ficou parado ouvindo ela falar, né? Mas Deus fez algo tremendo na vida dela, porque ela teve. Os irmãos, lembram que eu falei ontem aqui sobre pessoas que têm envolvimento com o espiritismo, com o satanismo, eles têm essa visão do mundo espiritual? Ela tem uma visão tremenda de mundo espiritual, uma coisa fantástica, né? Então vejo, queridos, que quando o homem dá ouvidos ao diabo, ele permite que esse governo do diabo seja estabelecido sobre a sua vida. O que é a palavra domínio? Ontem eu disse aqui que Deus deu ao homem o poder para dominar. A palavra domínio significa autoridade, propriedade, possessão. Os irmãos estão lembrados que eu disse? O dinheiro que você tem é seu, é possessão sua, você faz dele o que você quiser. Amém? Nem Deus pode tirar, nem o diabo pode tirar, mas é algo que está sobre a sua propriedade. Agora, governo é diferente. O que é governo? Governo é administrar, gerenciar, mandar. Satanás, ele não tem domínio sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Ele não tem domínio sobre aquilo que é meu, nem sobre aquilo que é seu. Mas ele pode exercer influência de gerenciamento. Ele pode, de alguma forma, gerenciar através da sua obediência. Se você obedece à voz de Satanás, então você está permitindo a ele gerenciamento. Isso é governo. E é interessante que a tradução da palavra governo significa mandar. Ou seja, quando Deus está no governo, Deus manda e a gente obedece. Quando o diabo está no governo, ele manda e você obedece. E a partir do momento que você obedece, então você está debaixo desse tipo de governo. E aí, queridos, muitos cristãos estão debaixo do governo espiritual, sendo seriamente influenciados pelo governo de Satanás. E isso porque dá a ele direito legal. Dá a ele essa legalidade para que ele faça isso. Então, quando você pensa em domínio, propriedade, possessão, você vai entender que isso é do homem. O homem tem esse poder de domínio, de propriedade. Mas quando nós pensamos em governo, aí nós então vamos ver que aí já está numa outra esfera, que já nós estamos debaixo do governo. Aí nós precisamos definir se estamos debaixo do governo de Deus ou se estamos debaixo do governo do diabo. Você vê como é que é coisa interessante. Isso não é muito difícil de entender. É só nós pensarmos que até pouco tempo atrás nós estávamos debaixo de um governo do PSDB, que tinha uma linha de administração. Hoje nós estamos debaixo de um governo do PT. E aí a linguagem que eles usam é: nós estamos no governo, e quem está no governo manda e desmanda, faz e desfaz. E aí é que é interessante, irmãos. Quando nós estamos debaixo do governo de Deus, nós estamos sujeitos à vontade de Deus, amém? Nós estamos debaixo dessa autoridade de Deus. Ele estabelece o governo sobre nós, e assim nós estamos de fato então sendo gerenciados. A nossa vida financeira é gerenciada pela vontade de Deus, não é? O que a Bíblia diz em Isaías 53:4? Por que gastais o vosso dinheiro? Quem disse isso? Deus. Nós muitas vezes não imaginamos que Deus tenha esse tipo de preocupação, não é? Que Deus esteja preocupado com o nosso dinheiro, o que fazemos, o que deixamos de fazer. Porém, Isaías capítulo 53, versículo 4, Deus usando o profeta. É isso mesmo o texto de Isaías 53, 4? É? Eu estou citando o texto dela. 55? 3. Ah, tá. Eu inverti o 3 aí. Isaías 55, 3. Deixa eu localizá-lo aqui no meu. 55, 2. Fugiu aqui a referência da dissertação. 55, 2. Ok, obrigado. Isaías 55, 2. Diz, Deus questiona, Deus usa um profeta para questionar a forma, o que estamos fazendo com o nosso dinheiro. Não é?
Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Então você percebe um Deus que é todo espiritual, questionando o que eu faço com o meu dinheiro. Fala com o irmão que está do teu lado, Deus está de olho. O que você está fazendo com o seu dinheiro? Diga para ele, porque você está debaixo do governo de Deus. Amém? Quando estamos debaixo do governo de Deus, irmãos, Ele quer saber o que fazemos com o nosso dinheiro. Não é? Ele quer saber o que estamos fazendo. Alguém poderia abrir a Bíblia para mim, por favor, em Atos capítulo 1, versículo 8? Capítulo 5, versículo 4. Atos 5, 4. O que é que diz Atos 5, 4? Pedro, no 3, versículo 3 de Atos 5, Pedro diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para quê? Para que mentisse ao Espírito Santo. Você percebe que o apóstolo Pedro identifica o tipo de governo que havia na vida de Ananias. Por quê? Porque ele havia vendido uma propriedade e aquele dinheiro era para ser depositado no altar de Deus. Só que na hora de Ananias depositar, Satanás exerce governo sobre a vida dele e ele tira uma parte daquilo que é de Deus. E aí então o apóstolo pondera com ele sobre isso. Por que você permitiu Satanás encher o teu coração? E no versículo 4 ele diz assim, ó, vendido. O que ele diz? Vendido. Não estaria onde? No teu poder. O que ele está mostrando para ele? Que ele não era obrigado a vender porque a propriedade era dele. Vendido estaria no teu poder. E o que mais ele diz? Pois assentasse no coração esse desígnio. Antes disso. Conservando-o porventura não seria. Não seria teu? Conservando não seria teu? Vendido não estaria no teu poder? O que o apóstolo está mostrando para ele? Que a propriedade do bem era dele. E que ele podia fazer o que ele quisesse. Agora, o que ele não podia fazer era permitir que Satanás gerasse essa influência na vida dele. E aí Pedro mostra claramente que o ato de Ananias reter aquilo que ele havia se proposto entregar a Deus era uma influência de Satanás. Era uma influência do governo de Satanás na vida dele. Ou seja, determinando o que ele faz e o que ele faz com o dinheiro dele. Irmãos, será que como crente nós podemos permitir que o diabo diga o que nós fazemos ou não com aquilo que é nosso? Então se a Bíblia diz que eu devo dizimar, o diabo diz, não dê o seu dízimo. Eu estou permitindo e dando ao diabo direito legal sobre aquilo que é meu. Mas quando eu estou debaixo de obediência, eu estou permitindo o gerenciamento de Deus sobre aquilo que é meu. Amém? Amém? Então você vê que Pedro, no versículo 4, ele deixa claro o que é domínio, o que é propriedade, é teu. Se você tivesse ficado com ele, era teu. Se você tivesse vendido, estava no teu poder. Agora o que você não podia fazer era deixar que o diabo interferisse. Amém? Diga para o irmão que está aí do seu lado, não permita que o diabo interfira na sua relação com Deus. Amém? Satanás estava, de uma certa forma, gerenciando as decisões dele, para que ele pudesse então ter direito legal. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 18, depois de Satanás virar para Jesus e dizer assim, eu vou te dar os reinos da terra, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Jesus o repreende, e Jesus vai então ao fim do seu ministério, ou o objetivo pela qual ele veio ao mundo, que foi morrer pelo homem. Ele ressuscita, e quando ele chega lá, Mateus 20, versículo 28, versículo 18, 28, 18, eu falei 20, 18? Então leia por favor 28, 18.
Meu computador deve ter dado algum fone aqui, viu? Porque os textos aqui estão tudo malucos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém? Toda o quê? Autoridade. A minha Bíblia diz assim, ó, é-me dado todo poder no céu e na terra. O que Satanás propôs para Jesus? Ele disse: dar-te-ei todo este poder. Jesus aceitou? Não. Mas depois que ele morre e ressuscita, o que ele disse? É-me dado todo o poder. Ou seja, Adão perdeu, Jesus conquistou de volta. Satanás quis propor a Jesus a mesma coisa. Jesus não aceitou, mas ele vai à sepultura, ele vai à cruz, ele morre e ressuscita. E quando ele ressuscita, irmãos, ele resgata, ele toma de volta tudo aquilo que Adão havia perdido. E ele então disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele resgatou, ele tirou esse poder da mão do diabo. De uma certa forma, Jesus quebrou esse poder de governo do diabo. E aí sabe o que Jesus faz? Quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus ser assunto aos céus, o que ele disse? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus fez? Ele tira o poder de Satanás, toma para si e ele passa para a igreja. Ele devolve para a igreja. Ele estabelece sobre a igreja todo este poder. Aleluia! Satanás disse: eu vou te dar esse poder. Jesus falou assim: eu não quero não. Eu vou conquistar isso. E ele vai lá e conquista na cruz. Depois ele chama a igreja e diz: vocês fiquem aqui porque esse poder vai ser de vocês. A mesma coisa, irmãos. Literalmente o que Jesus estava fazendo, ele estava devolvendo o que Deus entregou na vida do homem, domínio. O Senhor Jesus deu à igreja poder para dominar esse mundo. Amém? A igreja foi estabelecida na terra para reinar. Jesus disse que ia chegar do reino do céu. Sabe o que ele estava dizendo quando ele pregava? Que o reino de Deus estava sendo estabelecido na terra. Isso significa que Deus estava, através de Jesus, trazendo sobre a terra o seu governo novamente. Aquilo que Adão perdeu, Deus estava estabelecendo o seu governo na terra, através da igreja. Porém, nós nos deparamos exatamente aí com Ananias e Safira, que quando Ananias e Safira comete esse pecado de permitir que Satanás os convença, você vai descobrir uma coisa. Até aí, você abrindo a Bíblia em Atos capítulo 2, a Bíblia fala da prosperidade da igreja. Atos capítulo 3 fala da prosperidade da igreja. Atos capítulo 4 fala da prosperidade da igreja. 4, 35, 36. A Bíblia diz que não havia necessidade entre eles, se não me engano, Atos 4, 34, não havia necessidade alguma entre eles, porque os que possuíam propriedades e bens, o que eles faziam? Eles vendiam suas propriedades, eles vendiam seus bens deliberadamente. Eles tinham um princípio de liberalidade na vida deles. Não era necessário que o pastor ficasse falando de oferta, porque o coração deles era liberal. Pode ler para mim, por favor, pastor João, capítulo 4, versículo 34, 35. Perdão, Atos 4. Eu acho que o frio está congelando na minha cabeça. Esse frio de vocês aqui está me deixando meio desorientado. Atos 4, 34, 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que a Bíblia diz? Fala comigo. Não havia necessitado algum. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Não havia necessitado algum. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e seus bens.
e depositavam os valores correspondentes nos pés dos apóstolos. Então veja como a igreja estava debaixo de um governo de Deus tão tremendo que não havia necessidade do pastor fazer seminário de finanças. Sabe por que o pastor hoje tem necessidade de trazer o pastor Zé aqui para falar sobre finanças? Porque Satanás tem exercido um governo muito influente dentro da igreja, irmão. Satanás tem exercido um governo muito forte dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas permitem, elas dão a ele esse direito legal que foi tirado. Mas isso só aconteceu a partir de Ananias e Safira, porque até Ananias e Safira, a realidade da igreja era que o povo tinha um coração liberal, eles sentiam a necessidade da obra de Deus, então eles vendiam suas propriedades, seus bens, e o que a Bíblia diz? Não havia necessitado algum, ou seja, eles davam tudo e não faltava nada. E a igreja de hoje? Não dá nada e falta tudo. Você entendeu? Eles vendiam suas propriedades, seus bens, depositavam no pé dos apóstolos e a Bíblia diz que não faltava nada. Os crentes hoje não vendem nada, não dá nada, com medo de faltar, e o que acontece? Falta. Há uma inversão de valores. Aí você vê a diferença de uma igreja debaixo do governo de Deus, não havia necessidade, e uma igreja que Satanás exerce uma influência muito grande na igreja, e aí você vê um monte de gente passando necessidade, passando dificuldade. A igreja tem que fazer cestinha para um, cestinha para outro, não é? Porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O governo de Deus na igreja está problemático. Deus não está conseguindo gerenciar a vida do seu povo. Sabe? Sabe o que eu acho interessante? Você vai perceber uma coisa nas cartas de Paulo. Paulo sempre fala assim, ó, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sabe o que eu vejo? A igreja não tem dificuldade de aceitar o Jesus Salvador. Amém? O Jesus Salvador, ele é uma bênção. O Jesus Salvador é uma maravilha, né? Se você pergunta quem já aceitou Jesus como Salvador, todo mundo já aceitou. Agora, a grande dificuldade qual é? É conhecer o Jesus Senhor. Jesus Senhor é governo. Jesus Senhor é governo. Jesus Salvador significa eu aceito o sacrifício da cruz. Eu não aceito que esse Jesus diga o que eu faço e eu não faço. Quando nós pensamos em governo, eu tenho que pensar que Jesus é Senhor da minha vida. E se Ele é Senhor, eu estou debaixo do seu governo, eu estou debaixo da sua ordenança e eu estou disposto a obedecer. Agora não basta eu ter Jesus como Salvador, Ele jamais vai ser Salvador se Ele não for Senhor. Amém? Diga para o irmão que está aí do teu lado, Jesus jamais será o teu Salvador se Ele não for de fato o teu Senhor. Amém? Isso é tremendo. Isso é muito tremendo. Jesus tem que ser Senhor na nossa vida. Quando Ananias e Safira, eles permitem que Satanás gerencie a decisão do que eles fariam com aquele dinheiro, eles fizeram a mesma coisa que Adão fez no paraíso. Eles foram os primeiros infiéis da igreja. Você vai descobrir uma coisa: a última referência sobre a prosperidade da igreja é Atos 4, 34 e 35. Daí para frente não vai mais falar sobre prosperidade na igreja, mas sobre fracasso, fracasso e fracasso. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus resgata na cruz o domínio, entrega na mão da igreja, e do mesmo jeito que Adão e Eva fizeram a bobagem lá atrás, Ananias e Safira abriram essa porta de infidelidade na igreja. Os primeiros infiéis da igreja foram Ananias e Safira.
E daí então surge na igreja uma geração Ananias e Safira, aquela geração crente pela metade. Eles servem a Deus no lado, mas quando tem que ser fiel a Deus, Deus não pode. É até interessante você atentar para uma coisa. Onde é o altar de Deus na vida do homem? Aonde? Aonde é o altar de Deus na vida do homem? Aonde é? No coração. Amém? Agora, leia aí no versículo 3 o que Pedro falou para Ananias. Ananias, porque Satanás encheu o quê? Você pode entender uma coisa dessa? Significa que Deus gerencia a minha vida até certo ponto. Quando o assunto é dinheiro, Senhor, dá licença aí que essa área já tem governo. Aqui é o diabo que manda. Como que o coração é o altar de Deus na nossa vida, mas quando o assunto é dinheiro, Jesus tem que ficar de lado porque já tem alguém nessa área. Fala para o irmão que está do teu lado, Jesus deve ocupar o altar no teu coração, inclusive quando o assunto é dinheiro. Amém? Você já percebeu uma coisa? Isso é normal. Tudo quanto é igreja é assim. O culto está uma bênção, o povo está alegre, aleluia, glória a Deus. O louvor canta, o povo pula, dança. O pastor prega aquela mensagem abençoada, aleluia, glória a Deus. Mas você já percebeu quando o pastor fala assim: agora nós vamos levantar as ofertas. O clima é o mesmo? Qual é o sentimento que a gente percebe no clima da igreja? Um clima pesado, tenso. Aquela alegria, aquela euforia, aquela coisa toda é substituída por um momento de tensão, de pressão espiritual. Não sei se o irmão já percebeu isso. Eu estou falando aqui porque eu viajo o Brasil inteiro, eu vejo isso. Queridos, igrejas tremendas, um avivamento tremendo, mas quando se fala em oferta, é mesmo de jogar um balde d'água em cima da igreja e acabou. Vira aquele clima mais pesado que eu... Percebe? É aí que nós percebemos o quanto o Senhor está no controle ou não. Porque aonde a igreja está debaixo do governo de Deus, se o louvor é um momento de alegria, e a mensagem é um momento de alegria, e a oração é um momento de alegria, o momento da oferta é tal qual qualquer outro momento desse, porque é Deus que está no controle. Eu não posso tirar Jesus do altar no momento de ofertar. O meu coração tem que manter a mesma alegria, porque senão quem está no comando, quem está gerenciando isso? Nós descaracterizamos qualquer possibilidade de Jesus estar no controle. Amém? Amém. Então Deus faz o que com Ananias e Safira? Deus mata Ananias e Safira por causa disso. Deus não matou Ananias e Safira simplesmente por causa da desobediência, não. Diga-se de passagem, ninguém nem tinha mandado eles darem aquela oferta. Deus matou Ananias e Safira porque eles deram ouvido ao diabo, abriram a porta da infidelidade para que a igreja fosse ferida terrivelmente. O que Jesus conquistou para a igreja, do aspecto da prosperidade, do domínio, do governo da igreja na terra, Ananias e Safira abre essa brecha enorme para o diabo, e aí a igreja nunca mais se recuperou. Se você ler a Bíblia a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 em diante, você não vai encontrar mais um momento da Bíblia falando sobre a prosperidade da igreja. Você só vai encontrar a Bíblia falando sobre pobreza, murmuração, fracasso em missões, fracasso em tudo. Tudo. Por quê? Porque a igreja perdeu aqui. Agora, sabe o que eu acho interessante? Quando a igreja tem pastores como o apóstolo Pedro, que não aceita esse tipo de suborno. Sabe o que eu penso que estava na mente de Ananias e Safira? E o diabo às vezes coloca isso na cabeça da pessoa, não é? Eu estava pregando numa igreja e um irmão recebeu uma ação de 150 mil reais. Em vez de ele dar 15 mil de dízimo em oferta, ele pegou 5 mil reais, colocou no envelope de oferta e chegou lá para o pastor e disse: ó, pastor, eu estou sentindo de Deus as necessidades da igreja e eu vim trazer uma oferta de 5 mil reais. Na mente dele, sabe o que ele pensava? Poxa vida, 5 mil, o pastor vai ficar todo alegre, né? Sabe cada
pode ter pensado a mesma coisa, só que Ananias não aceitava isso, irmãos. Pedro não aceitava isso de Ananias. Quando Ananias chega com aquele subornozinho ali, ele falou, de Deus é quanto? De Deus é 5 mil ou é 20 mil? É 20, então você vai dar 20, meu irmão. Não tem esse negócio não. Ah, mas pastor, se eu fizer isso, o que a igreja vai pensar de mim? Pense o que quiser, mas pastor é pastor, e ele vai ensinar. Já viraram para mim, pastor, o senhor tem medo de quê? De ensinar as pessoas a fazer a coisa certa? Medo de ensinar a pessoa a fazer a coisa certa? Queridos, eu estava no culto da igreja no dia, o irmão levantou com uma oferta de R$1. Eu falei assim, irmão, volta. Que é isso, pastor? Não faça isso. Você está trazendo maldição sobre a sua vida. Não faça isso. Eu não teria feito isso se aquele irmão não fosse um funcionário público que ganhasse mais de R$4.000 por mês e vem no altar de Deus com uma notinha de R$1. Irmão, não faça isso. Você está trazendo maldição sobre a sua vida. Eu não sou Deus e eu te conheço. Agora imagine Deus. E ele voltou quietinho. Depois ele chegou e falou, meu pastor, me perdoa. Eu louvo a Deus pela sua coragem. Talvez se fosse outro pastor não faria isso. Eu falei, o azar seu é que eu sou eu, não seu pastor não é outro, porque senão você ia continuar errando. Irmãos, nós não fomos chamados por Deus para tolerar essas coisas. Ah, pastor, mas vão pensar o que de mim? Deixa pensar. Você já viu que tem pastor? Estou preocupado com a minha reputação. Que reputação? Jesus não fez nada de errado. Jesus não pecou e foi humilhado, foi acusado de tudo que não presta, morreu como o pior dos assassinos. Ele nunca esteve preocupado com a reputação dele por causa de nada. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o vosso pai. Essa era a pregação de Jesus. Ele não queria saber se ele estava agradando A, B ou C. Ele estava pregando aquilo que as pessoas tinham que ouvir. Amém? Eu não quero saber, não vai sair da igreja. Ok, irmão, se saiu é porque não é dos nossos. Aleluia. Não é o que Pedro falou? Glória a Deus. João. Amém. Aleluia. João disse isso. Saíram do nosso meio, porque é dos nossos, irmãos. Quem é dos nossos não sai do nosso meio, porque ouviu a verdade, amém? Saiu é porque não é dos nossos. Como a Bíblia diz, nos últimos tempos os homens sentiriam comichão na orelha e no ouvido, por não poder suportar a sã doutrina, e então iriam procurar ensinamentos que lhes sejam agradáveis aos ouvidos. Deixa quem quiser procurar ouvir coisa agradável. Agora o homem de Deus tem que falar aquilo que a Bíblia diz e acabou. Amém. Ananias, morra. Que crueldade, né? Sabe qual é o nosso problema? Falta esse tipo de ousadia na igreja. Alguém virou para mim outro dia e falou, pastor, o senhor deve ser muito odiado, né? Aí Jesus foi, diferença faz. As pessoas não devem gostar muito do senhor, eu também não gostava de Malaquias. Até hoje não gosto de Malaquias, né? Livro. Os que a gente mais detesta é Malaquias. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu estava orando, Deus falou assim, eu coloco sobre a tua vida a unção ministerial de Malaquias. Que Deus está restaurando os ministérios proféticos na igreja, amém? E quando Deus falou assim, eu coloco sobre a tua vida a unção ministerial de Malaquias, eu disse, papai, vamos conversar. Não dá para ser Daniel não, ó, Daniel na joia, todo crente gosta de Daniel, prova dos leões e ele venceu, né? Não dá para ser Daniel não. Isaías, Elias. E eu estava negociando com Deus esse negócio de ministério. Sabe o que Deus falou para mim? Assim como eu usei Isaías, precisei de Isaías, assim como eu precisei de Daniel e de Elias, eu precisei de Malaquias, meu filho. Tu vai ser Malaquias. Ah, bom, Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Estou debaixo do governo.
Lá vai eu tomar pedrada, já cheguei me odiando, ameaçando, já fizeram artigo na internet para me criticar, para zombar, me chamar de herege, de tudo que não presta. E esses aí estão tudo derrotados. Eu continuo servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Pastor, porque é a minha reputação. Irmão, eu nunca vi um pastor ganhar um salário maior porque a entrada da igreja aumentou. Eu já vi gente falar isso. Pastor está falando de dinheiro da igreja porque ele quer aumento de salário. Eu nunca vi nenhum que tenha aumentado o salário dele porque a entrada da igreja aumentou. Isso é bobagem, irmãos. Isso é besteira, pastor, porque vão pensar. Deixa pensar, irmão. Se você faz, pensa. Se você não faz, pensa. Eu lembro que eu trabalhava na presidência da República. A gente tem umas mentalidades tão esquisitas. Eu trabalhava na presidência da República e eu ganhava muito bem. E na rua que eu morava, tinha cada palacete assim que era uma maravilha. E a minha casa era uma casinha velha, caindo nos pedaços. E meus amigos chegavam para mim e falavam: mas José, você ganha bem, você trabalha na presidência, tem condições de ter um bico de uma casa, um bico de um carro. Por que você mora nesse lugar? Eu falo: não, porque se eu construir a casa que eu tenho condições, todo mundo aqui sabe que eu sou pastor, vão dizer que eu estou roubando. Então eu preferia ser pastor, vivendo na pendenga, num carrinho velho, sendo que eu podia ter o melhor, só porque eu tinha medo que as pessoas iam pensar. Quando foi um dia, sábado pela manhã, eu tinha um cachorro que eu gostava de soltar ele no sábado para ele correr na rua. Enquanto ele corria, eu sentei no meio-fio e fiquei olhando. Meu vizinho construiu uma bica, uma casa, o outro construiu outra, outro construiu outra, aí passa é a minha, aí depois tem outra e outra. A minha casa era a mais feia da rua. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei: Jesus, esse cara é ímpio, aquele é ímpio, aquele é ímpio. E Deus falou: tu é bobo. O Espírito Santo falou para mim: você é bobo. Eu falei: Senhor, mas se eu fizer uma casa dessa, vão me chamar de ladrão. E sabe o que o Espírito Santo falou? E tu mora aí, eles te chamam de ladrão e você não sabe. Sabe por que eu morava daquele jeito? Porque eu pensava que as pessoas iam falar. Mas pastor é um troço que não tem vida de pastor, é terrível, né? Se o pastor vive na pendenga é porque está em pecado. Se o pastor prospera é porque está roubando. É complicado, né? Sabe o que Deus falou para mim? Você nem sabe o que eles falam de você. Tu mora desse jeito aí, eles falam exatamente o que você está pensando. E sabe o que o Espírito de Deus falou? Derruba isso aí, constrói a casa que você quer. E deixa ele falar. Mas viva do jeito que você tem condições de viver. Não. Deus só falou uma vez: está autorizado? Tá. Mandei derrubar aquilo, construir uma casa, pintei a grade, tudo com aquela tinta de ouro. O pessoal passava na rua: a casa do pastor, mas tem a grade de ouro. E quando eu ouvi os vizinhos dizer isso, eu falava: glória a Deus, eles falavam, eu não tinha nada, agora eu tenho, eles estão falando, deixa eu falar. Amém? Eu entro no terreno, na área da minha igreja com um carro novo, todo ano eu troco ele. Já troquei esse ano, no primeiro dia do ano, eu entrei em 2008. Ninguém fala mais nada, sabe o que é engraçado? Para de falar. E o povo da igreja que eu sou pastor, eles ficam todos felizes. Meu pastor está abençoado. Coisa gostosa, né? Eu não sei como é que o pastor vai andar de carro velho com medo dos membros da igreja. Compra um novo, um zero, um livro, bota ali para o povo ver que tu é abençoado. E a igreja saber que tem um pastor abençoado. Sabe quando é que o pastor vive bem? Quando a igreja é abençoada. Quando não é um pastor de carro velho, mora na casa velha, tudo velho, aquela minha carinha terrível. Agora quando o pastor está bem, é porque a igreja está bem. Amém? É o reflexo da igreja. É o reflexo da bênção de Deus da igreja, é o pastor. É o referencial. Mas já pensou uma igreja que tem um povo próximo do pastor, igual o mendigo? A pessoa fala assim: e esse pastor é? Cara, não vou ter igreja dele não. Como nós vamos pregar a vitória e viver o fracasso, irmão? Como é que é? 2008, ano de quê? Edificando como vencedores. O cara pega que é vencedor, você olha para a vida dele, é um carro velho, terno velho, sapato velho, tudo velho. Eu não quero ser vencedor desse jeito não, eu quero ser vencedor diferente, amém? Nós temos que acabar com esse negócio de medo de falar, irmãos. Pedro falou assim: não aceita isso não, meu filho.